Você fala muito bem, né? Muito técnico e tal. Obrigado, Fala bem pra obrigado. caramba. E assim, cara, o público-alvo do livro, ele é qual? É uma pessoa comum, eu mesmo, cara meio leigo e tal. Vai conseguir compreender legal, Ah, bacana. sim, sim, Michel, é uma leitura simples, mas não é trivial, entende? Não é autoajuda, entende? Então, assim, é uma leitura que tá embasada em autores clássicos, entende? Você vai ter lá Santo Agostinho, você vai ter Santo Inácio de Loyola, você vai ter o suco, né, da teologia. Você vai ter ali. Então, assim, mas é uma linguagem simples. Agora, é trivial? Não, entende? É simples? Não, nem é do nosso caráter querer a coisa assim simples demais, Não né? vai fazer a pessoa chegar lá Isso é. motivada Não, não. no- É uma provocação. Sim. É uma provocação daquele tipo assim: olha, eu preciso dar conta disso, né? É uma provocação. Mas eu acho essa provocação interessante. Foi o que, para quem gosta aí, aquele filósofo, uma vez Clóvis de Barros, né, assim, cheio de vídeo dele na internet, né? Ele dizendo que ele ficou muito ofendido, que ele ouviu uma frase e na hora que ele ouviu ela, que ele perguntou ao professor o que aquela frase estava dizendo, o professor falou assim com ele, mas você não entendeu isso aí? Simples assim? Aí diz ele que ficou ofendido de um tal modo com aquilo que ele correu para casa e falou assim: eu viro à noite agora. Eu viro à noite, mas eu entendo. Assim, e aqui não tem nada dessa dificuldade que Clóvis de Barros citou, né? Não tem nada assim daquela dificuldade que ele citou. Na época ele citou foi um trecho de um livro e o sujeito estava dizendo, e me fugiu o nome agora, ele, me fugiu o nome dele, mas a frase era a seguinte, que os elementos de consagração social será tão mais eficiente quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Ele está dizendo, olha, é, a, a Giovana, o, a consagração, eu digo assim, olha, a Giovana é minha filha, eu digo assim, olha, a Giovana é linda, mas isso tem muito mais valor e é muito mais aceitável se for uma pessoa que está socialmente distante dela. Não o pai dela dizendo que ela é linda, entende? Então, se você disser que ela é linda, é mais fácil de aceitar e é mais evidente, né? São mais eficazes do que ela dizendo. Aí diz ele que essa frase, ele falou, eu não entendi isso, mas agora o meu professor vai ter que. Agora eu E viro à noite. Então, passou a assim, noite estudando, né? passou a noite estudando. Então, assim, o livro não vai te fazer provocar tanto, mas a ideia é que ele provoque. E para a juventude cristã, você acha que pode impactar de alguma forma? O professor Olavo tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: olha, que se você não sabe de onde vêm os seus pensamentos, então você não sabe o quanto você foi usado. Entende? Então você não sabe o quanto você foi usado. Se você não sabe rastrear. Olha, por que eu penso como penso? Se você não for capaz de fazer isso, você não vai conseguir saber o seguinte: olha, até que ponto me usaram aqui? E eu vou te dar um exemplo para ficar claro, tá? Independente de política, em 98 eu chamei o doutor Enéas Carneiro de idiota. Hoje eu Eu pensei que tinha você ia 18 eu anos. pensei que você falou que chamou ele no direct pra falar Não, alguma coisa. Você não, quem chamou no dera. pensamento. Quem dera. Eu tinha 18 anos, ele era candidato. A, a informação que você tinha na mídia é que ele era um bobão, um bobão, um bobão. E aí, o que que acontece? Eu também dizia isso, né? E olhando hoje, o doutor Enéas, se não me engano, passou em todos os concursos que fez na vida. Escreveu um livro que chamava O Eletrocardiograma, deu curso de pós-graduação em medicina no país quase inteiro. Era um gênio. Se você procurar ele no Google, a descrição dele no Wikipedia lá vai dizer que ele é um polimata, aquele cara que tem conhecimento extraordinário em diversas áreas. E eu, na altura do meu analfabetismo funcional de 18 anos, o chamava de idiota. A pergunta que eu faço é o seguinte: olha, quem me fez pensar daquela maneira? Independente de política, eu poderia discordar dele politicamente, mas eu não tinha o direito de chamá-lo de idiota. Porque
a contribuição que aquele homem deu para a educação, para o país, a formação que ele teve. Agora, quem me fez pensar que ele era? Então, se eu não sou capaz, a frase do Olavo, de rastrear por que eu penso dessa maneira, por que eu pensava que ele era um idiota, então talvez eu continue dizendo coisas sem saber de onde vem. Mas você chegou a saber de onde estava vindo? Eu sei da mídia. A mídia tinha intenção que ele perdesse as eleições e detonava ele, entende? Então foi mais mídia, não foi nem amigos, nem... Não, mídia. Mídia o tempo todo dizendo esse homem é bobo, não, porque tinha os seus interesses. E aí, pronto, entende? Então, veja bem, então qual que é a minha... Se eu tivesse que... O que essa leitura deveria, por exemplo, se eu fosse falar para um jovem hoje, o que isso importa? Jovem, saiba, eu respeito que você pense de maneira diferente, mas saiba por que você pensa assim. Entende? Saiba de onde vem, entende? Por exemplo, Michel, vou te dar ainda um outro exemplo nesse tema. Se você, por exemplo, disser, olha, Giovanni, eu acho o funk uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer, olha, Michel, eu acho horroroso. E aí alguém diz assim, olha, Giovanni, mas a beleza não é subjetiva? Assim, não é subjetiva? Assim, então, claro que a beleza pode ser subjetiva, mas você pensa assim, influenciado por um pensador que chama Kant. Porque antes dele, a beleza em Aristóteles, a beleza era a harmonia das partes. Então eu considerava beleza se a coisa tivesse harmonia entre as partes que a compõem. Se eu fosse dar um passo mais atrás ainda e fosse para Platão, a beleza seria o ser que conseguisse chegar à sua essência mais perfeitamente. Então, uma vaca é mais bonita quanto mais vaca ela consegue ser. Entende? Então, veja bem, você precisa saber, quando emite resposta, por que você pensa assim. Não estou dizendo que está errado você pensar que é subjetivo ou que não é. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se você não souber isso, então talvez você esteja sendo usado por alguém que tem intenção que você saiba diferente. Você está sendo influenciado. Exatamente, muito influenciado. É aquele termo que o Olavo vai chamar de o idiota útil. Por quê? Porque, vamos imaginar em épocas de política, por exemplo, eu sou, vamos imaginar, um analfabeto, eu sou um sujeito qualquer, entende? E não penso nada, entende? Só quero viver minha vida, não penso em nada. Mas existe um outro camarada que tem condição de avaliar o cenário melhor do que eu. Mas o meu voto vale 1 e o dele vale 1 também. Então eu posso ser um idiota, mas eu sou útil. Porque, embora ele seja um gênio, o meu voto vale 1. Então tem gente que nos mantém nessa relação para que você permaneça emitindo só as respostas que ele precisa. Por quê? Porque vale 1. E vai ajudar ele de certa forma. E vai ajudar ele de certa forma. Então existe uma certa intenção. Então se o meu conselho para o jovem era, olha, tome cuidado com isso, entende? Tome cuidado, aprenda a rastrear um pouco o pensamento, sabe? Aprenda a pensar e a, no mínimo, se fazer essa pergunta, olha, eu penso assim por quê? Perfeito. E falando um pouco sobre os bastidores e tal, quanto tempo levou, né, para você fazer escrita, todo o processo, enfim, quanto tempo levou? Olha, o tempo é difícil falar dele assim exatamente, mas o tempo de pegar e escrever deve ter levado uns 30 dias, porque foi numa ocasião em que a gente ia fazer umas palestras para coordenadores de adolescentes da região, né, das igrejas Assembleia de Deus da região. Eu fazia parte de um grupo que coordenava isso, a gente ia fazer um seminário e tinha a intenção que os coordenadores saíssem de lá com essa ideia de que, olha, você precisa tomar cuidado com o que os seus adolescentes estão pensando. Então, assim, o tempo de escrita mesmo, eu posso dizer que levou uns 30 dias,
se eu não for buscar as raízes mais profundas, né? Agora, se eu for buscar as raízes mais profundas disso, aí pode ter levado até eu ter lido tudo que li, até, entende? Até eu conseguir elaborar essas ideias, né? Assim, mas o tempo mesmo, talvez uns 30 dias. Né? E tudo que tá lá no livro você buscou de referências, né? De livros. Isso, por exemplo, a biografia tá toda lá, né? Mas assim, tem muita referência, tem bastante referência. Eu não teria coragem de dar nenhuma ideia minha mesmo. Eu não considero Mas minhas você não ideias. tem nenhuma ideia boa, não? Que você fala assim, Não pô, eu considero tenho que ideia não. boa. Não. Eu faço de novo, e aí cito o professor de novo, né? Diz ele que o negócio é dar democraticamente, é dar voz aos mortos, né? Então, por exemplo, existe mais teólogo morto do que vivo, então você tem que ler eles, né? Lê-los para que você consiga, né, dar atenção àquilo. Falar assim, não, vamos ouvir o que esse cara pensou, entende? Eu gosto dessa ideia, por quê? Porque se você ficar só, Michel, mergulhado na sua época, a sua época tá. E toda época é assim, a sua época tá viciada. Então você precisa dar uma boa olhada para trás e ver o que aquelas pessoas pensavam antes de você. E aí, para você formatar a sua ideia. Aí você junta essa com o que você pensa para você formar uma opinião. Vou te dar um exemplo. Camões escrevendo um poema dele. Ele diz o seguinte: olha, 100 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, bela serrana, mas não serviu a ele, serviu a ela, porque a ela somente por prêmio pretendia. Então veja bem, é a primeira vez na vida que eu ouvi alguém dizer que Jacó não foi escravo de Labão, que ele foi escravo foi de Raquel, que se retira Raquel do jogo, ele não trabalhava. Então veja bem, é uma interpretação totalmente aceitável do ponto de vista bíblico, entende? Olha, o que me manteve ali foi o meu desejo, o que manteve ali foi o meu desejo por aquela coisa. Então, o que manteve Jacó nos 14 anos trabalhando para Labão não foi Labão, foi o desejo dele por Raquel. Se você também não vigia o seu desejo, corre-se o risco de você também estar pensando que está fazendo uma coisa, mas está, na verdade, se subordinando a outra. E aí vamos de novo trazer aqui para o nosso assunto original. Olha, se eu vou na igreja com base no que Cristo pode me dar, ou se eu vou na igreja à noite, no domingo à noite, buscar a minha bênção, e a minha bênção é um carro novo, uma coisa nova, então não estou servindo a Cristo, estou servindo a esse bem que eu quero possuir. A famosa teologia da prosperidade, que foi um câncer no meio da igreja, assim como que foi assim desastrosa, assim como a teologia da libertação foi para a Igreja Católica uma coisa desastrosa também, porque mudou o eixo, entende? E aí, se deixa mudar o eixo, Gramsci vence. As palavras dele. E aí eu não tenho certeza se essas palavras são. Se a canonicidade nas palavras dele, né, se foi realmente dita por ele. Mas eu sei pelo menos que a frase existe. Nós não queremos fechar as igrejas, nós queremos esvaziá-la de seu propósito e utilizá-la de outra maneira. Então, isso acontecendo na prática. Certamente. É verdade. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, fica até o final que nós vamos te falar como que você vai conseguir ter acesso a esse livro. Eu particularmente confesso para você que eu não gosto de ler, porém eu leio, né? Mas eu não gosto muito de ler não, mas tem que ler, né? Porque é importante. E se tratando de algo que vai te ajudar, que vai te dar mais conhecimento bíblico, teológico, cristão, eu acho que vale muito a pena você ficar até o final dessa live aqui, desse podcast, tá? Então se você quiser saber como adquirir, como comprar, como ter acesso a esse livro,